Boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento entra no ar o Café com a Guarujá. Eu tenho que agradecer aí a todos que estão conosco, muita gente sempre ligando no WhatsApp, nessas mídias sociais. E eu quero agradecer a todos que estão aí nessa Orleans centenária, nessa Santa e Bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus, em qualquer galáxia que você esteja nos ouvindo aí, sinta-se cumprimentado. Eu vou com vocês de agora até às 6 horas, numa conversa, numa prosa boa, como a gente diz aqui em Orleans. Conversa a partir de agora com o filho do seu Ronaldo Freitas, da dona Maria Esther, o marido da Karina Meller, pai do Henrique, o Rafael, de 5 mesinhos, está aí também nos escutando. É isso, um abraço, Rafael. Converso com o presidente da Câmara de Criciúma, empresário do ramo metal mecânico, empresário do ramo de entretenimento, da Icon, da Oz Music Fantasy, da Qmídia, da Xanai Eventos. É Xanai? Xanaí Eventos. Muito boa tarde, Daniel Freitas, presidente da Câmara Legislativa de Criciúma. É uma satisfação muito especial conversar contigo. Sinta-se cumprimentado por toda a equipe da rádio aqui, pelo Orleanense. Eu começo sempre perguntando, você é natural de Criciúma mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Robson. É um prazer enorme estar aqui com toda a sua audiência. Sim, eu sou natural, nascido em Criciúma, crescido e criado na nossa cidade. Nasceu aonde ali em Criciúma? Eu sou da região central. Atualmente eu moro na região central, mas eu morei por muitos anos ao longo até os meus 20 anos de idade, na região ali do bairro São Luís, naquela rodovia Luiz Rosso, para quem vai para o quartel, para poder se localizar melhor. Quem chega em Criciúma não pega Centenário, vai diretaço, vai chegar lá naquela... Exatamente. Então, uma região que na minha infância foi muito importante, porque... Hoje eu vejo, eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 5 meses, e a gente já nota a diferença nessa infância digital, né? E lá eu cresci numa área praticamente rural, vamos dizer assim, porque eram muitas árvores, onde eu gostaria de ver os meus filhos crescer. Infelizmente, hoje eu moro num apartamento na área central de Criciúma, mas se Deus quiser, ainda vou ter a oportunidade de novamente morar numa casa para entregar para os meus filhos a mesma felicidade que eu tive na minha infância. A gente aqui em Orleans diz mais ou menos assim, de que tempo tu és? Que idade tens aí? Especialmente jovem? Eu tenho 33 anos. 33, a idade de Cristo, está começando... Criciúma, eu acho que dá um exemplo aí, eu vou abrir um parênteses aqui, não costumo fazer isso, mas por uma questão de ponto de vista, eu vou dizer assim, ó, a juventude, os excluídos e as mulheres que estão tendo espaço especial e mostrando a que chegam. Vi uma matéria hoje pela manhã, tem até o nome de uma empresa, de empresas que estão colocando, não vou lembrar o nome agora, de jovens que estão ganhando o mundo. E Criciúma dá esse passo à frente aí. Parabéns, povo de Criciúma, parabéns, vereadores, por eleger um jovem. Acho que a política desse ano deve passar pelos jovens aí. Como é que era o teu bairro lá, morar perto? Criciúma tem um exército. Vocês iam lá ver aqueles rapazes verdes, ficar lá perto, chegasse a ver isso? Na verdade, eles passavam em frente à minha casa, né? Eles fazem aquela tradicional marcha e corrida, né, preparatória dos soldados do Exército, e inevitavelmente passavam em frente à minha casa, mas era um lugar muito tranquilo de se viver, e também, apesar de um pouco afastado do centro, mas também em termos de carro de 5 minutos, nós já estávamos no centro da cidade. Hoje centro aí, exato, né? Hoje já se considera centro da cidade. Ali é uma área industrial, chama linha, primeira linha. Por que da linha? Linha de trem, o que é? Uma linha divisória de um bairro e outro? Olha, existe a primeira linha, a quarta linha, o Morro Não tem a segunda e a terceira? Engraçado. Na verdade, tem a primeira linha e a quarta linha, não sei se ali... Deve ser coisa de trem, porque ali passa o trem também, né? Com certeza, passava antigamente, né? Teu pai trabalhava no quê? Meu pai, na verdade, assim, eu sou bisneto do Dionísio Freitas. O quê? Então tá da Pindotiba, cara. Exatamente, a minha origem da minha família é da Pindotiba, então eu sou bisneto do Dionísio Freitas e
O meu pai, na verdade, eu sou neto do Hilário, né? E o meu avô sempre foi uma pessoa muito viajada, ficava muito fora do Brasil. E o meu pai acabou nascendo no Rio de Janeiro, né, onde meu avô tinha apartamento e acabou que aos 15 anos de idade o meu avô resolveu trazer o meu pai para Criciúma, onde nós temos as empresas da família, né, onde o grupo naquela época ainda era um grupo unificado, o Grupo Freitas, e o meu pai veio para trabalhar no grupo e começar a se inteirar dos negócios da família, e aí então fixou raiz em Criciúma, conheceu minha mãe que é de Araranguá. E o meu avô Hilário era muito amigo do meu avô Mário Gonzaga da Costa, que era juiz de direito em Criciúma. E os dois filhos se apaixonaram e acabaram criando uma raiz em Criciúma, ambos de fora, o meu pai do Rio de Janeiro e minha mãe de Araranguá, criaram as raízes em Criciúma e acabaram aí constituindo a nossa família. Teu bisavô não chegasse a conhecer, não, o velho Dionísio? Ele morreu infelizmente, um ano antes de eu nascer. Ele é falecido em 81 e eu sou de 82. Mas até hoje, o legado que ele nos deixou me faz muito honrado pela pessoa que ele foi e me traz uma responsabilidade ainda maior, porque nessa condição de vida pública, após o seu falecimento, nenhum outro membro da minha família se colocou na condição de um cargo eletivo. Até na ocasião de quando ele foi deputado federal, o meu avô Hilário, ele foi vereador por Araranguá, mas basicamente para ajudar nessa campanha do meu bisavô a deputado federal, mas depois também não prosseguiu na carreira política, acabou nem concluindo esse mandato de vereador, por não considerar que fazia parte da vida dele mesmo. Então, o negócio dele era mais na linha industrial. Ele acabou fundando as empresas Icom, antiga Industrial Conventos, hoje empresas Icom. E então hoje me sinto muito orgulhoso, né, e muito honrado de representar a família Freitas novamente nesse ambiente político. O que teu avô contava? Teu avô devia ser o quê? Aquele empresário que chegava em casa à noite e conversava com vocês? Como é que era essa relação tua com o teu avô? Meu avô ou meu... parte de Freitas, dos Freitas. Sim, mas meu avô mesmo, isso, não meu bisavô Dionísio. Não, esse não conheceu. O meu avô, graças a Deus, ele é vivo, ele tem 85... Vivo ainda? Ele é vivo, ele tem 85 anos. Então... ele provavelmente está nos escutando nesse momento. Intermedia uma entrevista com ele, cara. Ele é uma pessoa muito à frente do seu tempo. Ele nunca bebeu, ele nunca fumou, ele sempre trabalhou a vida inteira e viveu a vida da melhor forma possível, né? Ele sabe viver e isso ele nos transmite da melhor forma. Então é uma grande honra. O que ele conta do teu bisavô? Como é que uma pessoa que sai da... Eu acho que assim, que a Câmara de Orleans tem que fazer um monumento lá na Pindotiba para Dionísio Freitas. Orleans está... Olha, vereador, pensa nisso, acho que Orleans merece isso. Porque eu não tenho dúvida que foi talvez o maior empreendedor da nossa região e de Santa Catarina, não sei porque aí eu não conheço todo o estado. Ou então, foi um dos grandes de Santa Catarina. Como é que o teu avô conta que o velho, eu vou falar esse termo carinhosamente, o velho Dionísio sai da Pindotiba e vai fazer isso? O que ele tinha de especial? Eu acho que algumas pessoas têm certos dons, né? E o dom do meu bisavô, do Dionísio, era realmente empreender nos negócios. Ele formou um grande conglomerado de empresas, né? Começando pelas carboníferas, juntamente com o Grupo Guglielmi, né? Então era um grupo só, Freitas Guglielmi. Então com as carboníferas eles eram sócios. Eram sócios com a carbonífera Criciúma, carbonífera Metropolitana. E oriundo desse sucesso do grupo... A Metropolitana a Metropolitana e a carbonífera Criciúma. Dentre outras. Duas tinha grandes. Caeté, tinham outras que, como eu não fiz muita... Não fiz parte dessa, por não ser nascido naquele momento. Sim. Então, oriundo desse sucesso desse grupo, surgiram outras empresas. Daí, então, os Freitas e Guglielmo se separaram e o meu bisavô acabou aí assumindo novos rumos, novos empreendimentos, como o Grupo Secrisa,
né, que a Secrisa Revestimentos Cerâmicos, a Color Minas, as empresas que hoje são tocadas pelo meu pai, as empresas Zicom. Vamos dizer assim, Secrisa, mas a Secrisa tinha um monte de cerâmica, né? A Portinari. Sim, a Portinari, a Secrisa, a Eldorado, enfim. Portinari, eu lembro que nessa época eu estudava no seminário em Tubarão e passamos por lá, alguém disse assim, essa fábrica aí é toda robotizada. A gente sequer tinha noção do que era um robô, a não ser ver filmes Guerra nas Estrelas. Exatamente. Fora disso. Eles estavam muito à frente do tempo, né? Então ele fez numa época que ele começou a... E plantação de arroz também, plantação de arroz, o grupo de comunicação todo, TV Eldorado, rádios, TV RCE, Rádio Eldorado, todo aquele grupo de comunicação. Hotel lá, que hotéis. Hoje eu estive sábado passado lá no hotel, aquilo é uma coisa à frente do atual tempo, né? Exatamente. Por conta do carvão, ele abriu uma empresa de navegação com 3 navios para levar o carvão. Então ele foi a Intelbras, né? Então foram... A Intelbras, que ainda é da família. Então, realmente foi um grande homem que deixou grandes exemplos a serem seguidos e com certeza nos honra muito fazer parte dessa família. Quantos filhos? Além Ele tem do teu avô. São 6 filhos, né? O Dilor, o Paulo, o Dilson, o Hilário, a Dilza e o Dite. São 6 filhos. Felizmente, a gente não pôde entrevistar o Dilor aí, mas o Dilor também... Sim, quer dizer, todos eles. Teu avô também, lá num outro ramo, o Dilor chegou a colocar uma vinícola, trazer barreira de uva da Itália para fazer o que chama de vinho de altitude hoje aí, que é a moda de vinhos em Santa Catarina. A Vila Francione realmente é uma referência nacional hoje no quesito vinhos de altitude. Dá pra ver aí que tu era de berço, brincasse na rua lá, te sujasse. Lembra como é que era a tua infância lá? Com certeza. No teu bairro. Com certeza. Acho que esses são os principais valores que hoje, quando a gente fecha os olhos e lembra da infância, é jogando futebol, é brincando com a vizinhança, correndo, subindo em árvore. E com certeza isso me preparou, né, juntamente com a educação dos meus pais, para a vida que eu tenho hoje, para os compromissos assumidos. Então, eu sou muito feliz na vida que eu tenho, graças a Deus. Aí o teu pai, vamos dizer assim, o teu avô então tinha... O teu pai fez o quê? Trabalhava no quê? O meu pai hoje é o presidente das empresas Zicom. Obviamente que ele, uma vida inteira, buscou se inteirar dos assuntos da empresa, começou lá embaixo, acompanhando os trabalhos como office boy, vamos dizer assim, nos seus 15 anos de idade, né? E aí chegou um determinado momento que ele estava preparado para assumir o comando das empresas e há bastante tempo já o faz dessa forma e é um homem, um administrador muito competente a quem a família deve muita coisa e com certeza, graças a ele, as empresas estão muito bem. Vamos falar um pouquinho, e com a indústria de componentes, é mais ou menos isso? Indústria, o que significa ICOM? ICOM, na verdade, é a antiga Industrial Conventos, né? Que nós tínhamos o Balneário Conventos, que fazia parte do grupo também, que seria parte de patrimônio lá do Morro dos Conventos, então virou Industrial Conventos, antigamente. Certo. E aí, ao longo dos anos, foi encolhendo para ICOM, que hoje são as empresas ICOM, que inicialmente ela começou fazendo máquinas e equipamentos exclusivamente para cerâmica, seriam as prensas, fornos, que até para atender o grupo Secrisa, né? Inicialmente foi para atender a manutenção das máquinas da Secrisa, que tinham que vir pessoas de fora, da Itália, da Alemanha. Então, o meu avô fundou essa empresa para atender uma necessidade interna inicialmente. Essa empresa cresceu, ela ganhou grande parcela do mercado naquela época e, devido ao passar do tempo, crises vieram, as modificações do mercado, a abertura que o Collor deu no mercado mundial para o mercado mundial, isso trouxe uma dificuldade enorme para o empresário brasileiro e nós tivemos que diversificar. Nessa diversificação surgiu a ICOM Estampos e Moldes, que hoje é o principal negócio
Da Icon, nós temos fábrica em Criciúma, aqui em Tubarão, na BR. Estampos e moldes. Estampos e moldes. Para fazer o piso, o material cai dentro de uma prensa, num estampo, num molde, onde a prensa bate, prensa aquele pó e sai o quadrado do piso com o seu relevo, aquilo que o ceramista... No processo de fabricação? No processo de fabricação do piso, exatamente. É a seco, não? Eu imaginava que fosse água misturada com... Existem 2 processos, via úmida e via seca, né? A nossa região sul aqui é mais via úmida. Certo. Né? E aí com Estampos e Moldes, hoje ela detém em torno de 65%, 70% do mercado nacional, com fábrica em Criciúma, Tubarão, Rio Claro, São Paulo, na Paraíba e recentemente na Argentina. Eu fico pensando, se fabrica isso a seco, a paulada que uma prensa dessa dá ali para ficar um piso que hoje, sei lá, para quebrar um piso desse tem que ter uma máquina especial, né? Exatamente. Então, a diversificação foi fruto ao longo do tempo, das dificuldades que o mercado foi colocando para o empresário brasileiro. E, atualmente, então, são 3 empresas, e com Estampos e Moldes, aí com máquinas e equipamentos, que acaba trabalhando no ramo de cimento, no ramo sucroalcooleiro e também no ramo da cerâmica. E agora, ultimamente, aí, há cerca de uns 4, 5 anos, se não me engano, se não me deixa falhar a memória, veio aí com implementos rodoviários também, que é algo incipiente ainda dentro do mercado nacional, mas que a gente faz com muita qualidade. Tem uma palavra chamada resiliência, se eu não estou enganado, tempo lá da museologia, que quer dizer mais ou menos o seguinte: o ser humano tem a capacidade de pegar alguma coisa, eu vou usar o termo aqui, desafiadora, e pegar um problema e transformar ele numa coisa melhor. Me parece que você dizendo a questão da crise que veio do Collor aí, até ajudou a empresa a dar um salto aí em tecnologia, em produção, naquele momento muito difícil, mas aproveitaram essa palavrinha resiliência e conseguiram crescer com isso? Exatamente. É aquele grande ditado que é na crise que se cresce. Claro que as dificuldades, quando batem, não é agradável para ninguém. E o empresário ele tem que ter esse dinamismo, esse entendimento de encontrar alternativas, né? Buscar algumas saídas. E isso eu atribuo muito ao atual presidente, ao meu pai, o Ronaldo Freitas, que buscou essa alternativa daí com Estampos e Moldes. De um processo que nós fazíamos a prensa, ele se especializou no molde dentro da prensa. Isso antigamente, em alguns países, como a Argentina, como nós acabamos de ir para lá, isso ainda acontecia e acontece em alguns lugares dentro das próprias cerâmicas. Então, Modernas cerâmicas como um antigo médico que fazia tudo e hoje ele é especializado, um ortopedista que quebrava o braço, o pé, tanto faz, e hoje ele é especializado em mão. Então, foi o que aconteceu com a Icon. Ela se especializou num determinado processo da cerâmica e hoje, atualmente, há muitos anos já, é considerada aí uma grande empresa, uma percussora e líder de mercado no Brasil. A Intelbras, vocês também é empresa da família. Exatamente. A Intelbras... Mas a Intelbras Florianópolis, né? A Intelbras, a sede é em Florianópolis. A Intelbras, ela ficou na divisão do grupo para o meu tio Dite, né? O Dite, que também foi presidente do Metropol. Presidente da Associação Comercial e Industrial. Vivo ainda? Não, falecido, o tio Dite já é falecido há bastante tempo. Na época... Outro ser humano fora de série. Fora de série. Pensava mais nos outros que nele, né? Exatamente. Veio uma vez aqui tem 20 anos isso já tem 20 anos. Mas o Lúcia era presidente da Associação Comercial e Industrial aqui. Sim. E trouxe algumas pessoas de Criciúma. Eu vou lembrar do Jaime Zanata, vivo ainda? Jaime? Seu Jaime, sim. Trouxe o Jaime Zanata, e eu lembro do Dite Freitas, que ele chegou aqui e disse: olha, gente, vocês se juntem. Os concorrentes, senta na mesma mesa. Falar isso numa terra italiana, cara. E hoje a gente vê assim, quem não fez isso, se não tiver feito ainda, vai fazer agora, porque já está passando tempo, né? Então a Intelbras foi uma empresa, hoje ela é gerida pelo Jorge Freitas, meu primo,
E é uma empresa que foi, dentre as tantas empresas criadas pelo Dionísio Freitas, a que mais tinha uma concorrência forte, né? Eles fabricavam naquela época basicamente telefones, então era Philco, Philips, os concorrentes, e a Intelbras se diversificou também, a exemplo da Icom. Hoje faz uma gama de produtos dentro de câmeras de monitoramento de vídeo. Eles estão muito fortes nessas centrais telefônicas, eles diversificaram, fizeram até notebook até pouco tempo atrás. Floripa fabricar um notebook. Até um pouco de louco, de um mundo que a gente sequer conhece. Criciúma, Floripa é um polo de tecnologia, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Intelbras, em termos de tecnologia, quem não conhece, vale a pena uma visita, porque... Eu estudasse onde? Eu estudei... Começasse onde? Eu comecei no colégio em Criciúma, no Michel, passei no Marista, passei pelo Michel e me formei no Energia. Qual é o deles? Qual é ali que era um colégio das irmãs, dos padres? O do Marista é de padres, né? E do Michel, colégio de freiras, de irmãs. É verdade que era um ritmo assim, como é que eu vou dizer assim, não era um exército, não dá para dizer que, mas de uma disciplina, disciplina militar? Não seria militar, mas essa disciplina religiosa me fez Disciplina religiosa, é claro, mas vamos dizer assim, uma disciplina apurada. Exato, sem dúvida. Sem dúvida, o que fez muito bem para mim, para os meus irmãos e para todos os meus amigos que eu conheço. Acho que a educação vinda desse lado religioso nos fez bons cidadãos, sem dúvida. O que tu aprendeu lá que carrega para o resto da vida? Eu acho que ser uma pessoa de bem, Robson. Acho que pensar no próximo, essa questão de ser do bem. Eu acho que esse é o primeiro ensinamento que o colégio religioso nos traz. Tinha no tempo de ter fila na frente da coisa, como é que chama? Continência, não? A ordem, né? Para cantar o hino nacional. Cantava o hino nacional, rezava. O hino nacional e o hino do colégio, né? O hino do colégio? Do colégio, os dois. Ainda hoje tem isso? Eu não sei se hoje ainda continuam cantando, mas deveria, porque até hoje eu ainda me lembro de alguma coisa do hino do colégio. Olha só. Salve a Madre Teresa Michel. Nunca fizesse parte do coral, não, né? Do coral não, mas da banda do coral. Não, até fiz do coral também, mas da banda marcial sempre fiz parte. Tocava lá, cantava. Tinha um coral na escola? Tinha, inclusive foi essa banda que no futuro me fez também, eu juntamente com meus irmãos, meus primos, montar uma banda, inclusive aqui em Orleans, tocamos muitas vezes. Tivesse banda na vida, cara. Muitas vezes aqui em Orleans. Qual era a banda? A banda Pé na Areia. Quem estava aqui em Orleans certamente já escutou a nossa banda. Eu vou pensar que pelo nome é uma banda de reggae. Exatamente, uma banda de reggae. Ser, não vai ser. Uma banda de reggae. Caipira, sertanejo. E a gente fez um grande trabalho com essa banda, tocamos durante 10 anos. Olha só. Inclusive agora, nesse verão, a gente teve a oportunidade, já que esse papo é um papo descontraído, não é um papo de política, vamos falar da vida da gente, né? É que o político, eu tento fazer aqui alguma coisa assim, para mostrar que o político não é só aquela... Aquela caixa fechada. Exatamente, que não é aquele título que é dado quando a gente pensa em político. Pronto. Se virou, infelizmente é isso no Brasil, né? Qual é a tua profissão? Sou político. Infelizmente é sinônimo de coisa ruim, cara. Exatamente. E político não é muito mais que isso, né? Mas conta lá da... eu acho até, Robson, eu atribuo muito assim aos meus votos como vereador na cidade de Criciúma a essa minha vida com a banda Pé na Areia, porque foi essa história com a banda Pé na Areia que me fez conhecer muitas pessoas e ser conhecido também. E essa banda me fez muito feliz e, inclusive, nesse verão, fez 10 anos que a banda interrompeu as suas atividades, não tocava mais, e nós fizemos um show no verão, uma noite para relembrar, e aí juntamos as bandas da época, que foram a banda Pé na Areia, a banda Rafa Caçula e a banda John Baladiones. Então nós fizemos, as 3 bandas, um show nesse verão, e com várias outras festas no dia. Nós colocamos ali 1.000 e poucas pessoas para assistir a banda Pé na Areia. Então foi muita satisfação fazer uma volta ao tempo aí e relembrar os bons tempos. O que foram terminar? Casaram?
É isso. A vida vai passando, aí cada um passou por uma faculdade, cada um foi para um lado, e existe aquele tempo de maturação, onde a banda ela é amadora, daqui a pouco ela passa a ser profissional. Nós passamos por isso, nós Chegaram a fazer show? shows por toda Santa Catarina, a gente fez shows por tudo, abrimos shows de grandes bandas. Florianópolis, a gente conseguiu fazer vários shows em Florianópolis, aqui em Orleans, Criciúma, Laguna, Tubarão, Araranguá. Então a gente fez toda a nossa região aqui, a gente tocou bastante. Andava do quê? Nós tínhamos uma van que sempre nos levava para cima e para baixo aí. Tinha uma equipe que chegava lá, você tinha uma equipe. Fazia o quê? Tocava o quê? Eu toco guitarra e sou vocalista da banda. Vocalista? Vocalista. Qual era a música que mais gostava lá pra... Não se pergunta isso, pergunta idiota. Mas das músicas que tu tocava, qual é que não podia faltar no show? É assim, eu sempre fui compositor, então o nosso trabalho era feito de músicas próprias. Então, para quem quer relembrar aí, tem no SoundCloud, né? Pé na Areia, né? Como é que busca? Banda Pé na Areia. Banda Pé na Areia. Banda Pé na Areia. No YouTube tem algumas coisas também relacionadas à Banda Pé na Areia. Uma música que a gente tocava muito é Luau, Anjo Protetor, que eu fiz para minha avó quando ela faleceu. Anjo Protetor? Anjo Protetor, é uma música muito bonita. Composição tua? Composição minha também. Como é que era lá um pouquinho? Na verdade, eu fiz como se fosse ela cantando para mim, né? Dizendo que um dia, quando o sol se pôr, você se lembrará de mim. É nessa hora que eu... Quando o sol, como é que era? Um dia, quando o sol se pôr, você se lembrará de mim. E é nessa hora que eu estou partindo, mas não é o fim. De lá de cima que eu vou te olhar, de lá de cima eu cuidarei de ti, e a sua vida continuará. Eu quero ver você ser feliz. Não vai ser fácil sem o seu amor. Não vai ser fácil, não. Agora eu sou seu anjo protetor. Eu sou. E aí vai embora. Não dá pra não enxergar que tu tinha uma relação quase umbilical com a tua avó? Sem dúvida. E essa relação musical veio dela também. Naquela época de ouro da rádio, ela foi da Dalva de Oliveira, da Emilinha Borba, de Hebe Camargo. Ela foi uma dessas cantoras que cantou na Segunda Guerra Mundial, era a Safira. E ela acabou que o meu avô, por conta ele era juiz de direito, acabou tirando ela dessa vida musical, mas ela foi, a Dalva de Oliveira foi a rainha do rádio e ela foi a princesa do rádio. Naquele tempo, ela tem até hoje a faixa dela, ela tem os discos, aqueles discos de vinis. E então, ela foi a nossa grande inspiradora, ela que deu a primeira bateria para o meu irmão, deu o baixo para o meu primo, e assim a gente foi tocando a nossa vida musical também. Então, ela era uma intelectual, ela era uma compositora e uma cantora de mão cheia. Ouvia o quê? Piaf... Ela era baiana. Ela era baiana, então ela... Da Bahia, ela era de Ilhéus, na Bahia. Então foi a inspiração dela, ouvindo as músicas dela, é como se nós estivéssemos ouvindo como é que é o nome da baiana? Me fugiu agora. Ivete Sangalo. A baiana antiga, a Carmen Miranda. É como se fosse naquela linha da Carmen Miranda, assim. Então, com certeza, a nossa veia musical veio da minha avó. Como é que, em que momento, vou dizer assim, tu estuda lá no Colégio Michel, depois fosse no Colégio dos Padres? Eu fui primeiro pro Marista, depois pro Michel, depois pro Energia. O Michel é dos Padres. O Marista é dos Padres. O Marista, como é que era o sistema lá? Era mais... Era similar ao do Colégio Michel, só que ao invés das irmãs é o Marcelino Champagnat, né? Então é o padre... que seria a referência. A educação é basicamente a mesma, né? A religião... A religião Nunca jogasse futebol, vôlei, de esporte? Fui sempre do esporte, o surf foi sempre o meu esporte. Tu é surfista. O surf sempre por foi... Por isso o nome da banda. Por isso o pé na areia. O surf sempre foi o meu esporte preferido. Surfasse onde?
Eu surfo ainda, de vez em quando. Rincão? O Rincão é a nossa praia mais próxima, o Farol de Santa Marta, a gente vai sempre. Surfa ainda? Surfa Claro, ainda. quem surfa nunca para, O né? ano passado tirei um tempinho pra mim, fui pra Indonésia, fiquei... Nossa senhora! Fiquei 20 dias na Indonésia, porque... Que loucura! Foi o sonho de qualquer exatamente, surfista. foi num momento difícil da vida que hoje a questão da segurança pública na cidade de Criciúma está sendo um dos assuntos mais debatidos dessa minha legislatura. Certo. E no mundo todo, né? no mundo todo, mas Criciúma não Brasil. estava acostumado com esse debate. A gente não estava. Então, Nós não estávamos. eu tive uma questão muito particular. E O que aconteceu, rapaz? O meu cunhado, ele estava chegando num show e tentaram roubar o carro dele. Ele acabou levando 4 tiros na cabeça, o irmão da minha esposa. E Deus não quis levá-lo embora. Hoje ele está normal, trabalhando, dirigindo tranquilamente, mas levou 4 tiros de 38 na cabeça. E foi uma situação que me tirou, inclusive, do trabalho por uns dias, porque é um verdadeiro irmão para mim. Tirou do chão. E eu pedi uma licença do trabalho, pedi uma licença da Câmara, pedi tudo. E assim que ele estava bem, que ele saiu do hospital, que ele voltou para casa, eu falei, agora eu preciso de um tempo para renovar minhas energias. Eu fui me reencontrar no mar da Indonésia. Daí eu fui para lá, fiquei uma semana na região de Bali, fiquei dentro de um barco 12 dias com mais 10 amigos para esquecer um pouco dos problemas e voltar à vida normal e reenergizar e voltar com força total. Realmente voltei. Aquela loucura que a gente vê lá em Bali, que a gente vê na televisão, é verdadeiro aquilo? É uma assim, delícia. É uma tropa, eu vou dizer esse termo, uma tropa de louco que vivem um tempo diferente, como se fosse um outro mundo. Eles assim. estão há 100 anos atrás, eles ainda não, em termos de desenvolvimento, de consciência ecológica, de tudo, mas é um paraíso. A gente acordava, parecia que estava dentro de um quadro todos os dias. Então, realmente, em termos de beleza, de exploração, ainda tá muito pouco desenvolvido. E o que também é bom, porque a gente vai para uma raiz da natureza, né? Então, sem dúvida. Os artistas, se estivesse lá sentado, lá daquele pessoal fabricando, sei lá o que eles fabricam lá, tudo. Na verdade, assim. Prata. Prataria de Bali é muito famosa no mundo inteiro, né? A gente acaba trazendo alguma coisa para cá, aproveitando, as pulseiras, anéis, com brincos. Trouxesse uma pulseirinha daquela feita lá para colocar de surfista. Não para mim, mas de presente, né? Não dá para usar. O presidente da Câmara, sei lá, o dia que vem aqui em Orleans fazer uma palestra para os vereadores aqui, coloca, eu tenho a minha filha, me tira. Eu acho que o estado de espírito que se vive lá. O que tu aprendeu lá naquele momento? Na verdade, eu fui para me reencontrar, Robson. Fui para me reencontrar, para voltar um pouco às minhas origens, porque... Você acordava que horas? Acordava em torno de 6, 7 horas da manhã, porque era basicamente surf o dia inteiro. Surfava. A minha viagem, o propósito foi para ir para o mar mesmo. Porque... O que se sente lá dentro? Tu vai lá no liso, né? Tu vai lá no 10 metros de fundura. Na verdade, a gente vai para um barco, né? E vai de barco. Fica num barco, dormindo dentro do barco durante 12 dias, rodando as ilhas Mentawais, que são as ondas mais famosas do mundo. Da Indonésia e do mundo, né? Hoje, atualmente do mundo, porque filme. Tem um monte de filme feito recentemente descoberto, né? Antigamente o Havaí seria a referência. Hoje a Indonésia lá virou... é mar aberto, porque aquela ilha não chega a ser um litoral. Sim, são ilhas, são poucas oportunidades de praia, como a gente está acostumado aqui. Que altura de onda? Em torno de 1,5 metro, 2 metros de onda. Um metrinho, não é aquela onda... Não, mas 1,5 metro que a gente chama, ela vista por trás, ela de frente, ela acaba tendo 3 metros, 4 metros. Porque a contagem do surfista é vendo a onda de trás para frente, quando ela vai. Então ela de frente, ela acaba tendo... Tá fazendo uma denúncia aqui, porque a minha filha, nesses dias falando, como é que tá? Tu vai lá para dentro? Não, é 1 metrinho. Mas 1 metrinho é uma boa onda. Um metrinho de frente tem no mínimo 2. Um metrinho, quer dizer, 1 metrinho. Não, 1 metrinho é menor do que eu, aquilo que eu...
Pegasse onda grande? Pegamos. Não Já tava um swell tão Quem grande. não levou? Quem não levou um caldo? Mas vamos dizer Sim. assim, o caldo que tu levou assim, chegasse a te afogar lá embaixo? Me afogar não, porque é muito raso, então é coral, então a gente acaba se cortando no coral. A gente surfa com a botinha, né, bota de Tem neoprene, para que justamente evite, Se porque pegar. é um coral que é extremamente O coral venenoso, é ele acaba infeccionando. é lava, né? Então, Lava vulcânica. Ou aquelas lava vulcânica, a maioria, né? E os corais vivos da Indonésia, né? São corais vivos, né? Então, ele infecciona rapidamente infeccionando, ele infecciona rapidamente e tanto que a gente saía do mar, os nativos lá já pegam limão, já esfregam o limão no teu corte na hora para não infeccionar. São duas dores, quando tu corta e quando tu chega no barco. E quando vai melhorar. Então é isso, a gente acho que não pode perder essa essência, né? Eu sou do esporte, eu sou da música e quando eu entrei para a política foi uma das coisas que eu falei, eu não quero perder. Eu queria te perguntar agora, não consegui ainda enxergar esse momento teu. Do esporte, da música, tu era parte de líder estudantil? Não, nunca fui. Eu fui um líder não estudantil, mas através da banda, através da minha... eu sempre fui uma pessoa Na tua praia, vamos dizer assim. Na minha praia. Na tua praia. Eu acho que a minha liderança pé na areia, na tua exatamente, a minha liderança estava nesse sentido. Não construindo muitos amigos. Não fazia parte do Grêmio estudantil lá, nada. Não cheguei a fazer. Nunca fizesse um discurso assim, gente, vamos... Eu vou ser mais direto. Em que momento da tua vida... Aí vai para a faculdade. Fui para a faculdade em Florianópolis. Em Floripa. Em que momento da tua vida tu percebe que tu tens alguma coisa que tu pode contribuir com a tua cidade, com a tua empresa, afinal, depois tu explica isso, mas que tu vai ser político, que tu vai te enxergar político, te perceber dessa forma? Bom, eu acredito que a condição de vereador, ela veio dessa realidade de construir muitos amigos. Através das minhas amizades, me levaram até o meu cargo eletivo. Mas a vontade de me tornar um homem público, né, de entrar para a vida pública, ela se deu justamente no meu período de faculdade, onde eu estudava em Florianópolis e... Fazia o quê? Eu fazia comércio exterior e depois fiz administração com marketing. E aí, eu fazia em comércio exterior ainda e a minha primeira experiência profissional foi quando o governador era o governador Espiridião Amin, e eu fiz o meu estágio no cerimonial do governo do governador Espiridião Amin. Então eu acompanhava a rotina do governador todos os dias. Não só acompanhava, como ia na frente, organizando as viagens, os jantares, os almoços, as chegadas e saídas de comitiva. E ele fazia questão, até pela relação de amizade que tem com meu avô Hilário, né, e com a minha família, ele fazia questão de me colocar junto. Eu era o estagiário, eu não precisava estar naquele ambiente onde todos estavam, mas ele fazia sempre questão de me colocar junto, sentado na mesa. Então eu acabava absorvendo aquilo tudo como uma esponja, e chegou no momento que eu falei... Tu passou a gostar daquilo. E eu ainda me considero um jovem de 33 anos, mas eu tinha 17, 18 anos. Então, aquilo ali me deu aquele impulso necessário para começar a pensar na política. Eu acho que eu sei o que foi. Veio aquele discurso do governador que todo mundo, do Amin, né, que todo mundo fica olhando, ele tem aquela eloquência, não tem quem não se encanta, né? Exatamente. É sempre muito bom. Ontem, inclusive, no dia 11, eu recebi a visita do presidente no gabinete da presidência da Câmara de Vereadores. Então, para mim, passou um filme na minha cabeça. Eu, como presidente da Câmara de Criciúma, lembrando como estagiário, no momento em que ele era governador, ele sentado na minha frente, ficamos horas batendo papo e sempre com grandes ensinamentos. Então, para mim, é uma grande honra hoje estar como presidente da Câmara de Criciúma, sabendo que tudo surgiu desse primeiro momento. Você fez a faculdade lá e voltou para Criciúma? Aí voltei para Criciúma justamente pelas minhas raízes, né? Pela questão das empresas, pela questão dessa intenção
de vir para a vida pública, porque seria diferente. Voltou de lá com uma outra cabeça, então. Na dia verdade, eu vou ser vereador. Eu já dia eu vou fazer um discurso igual a mim fazia. Eu sempre tive essa coisa de que um dia, no momento ideal, eu entraria para a vida pública. Eu não sabia o momento certo, não sabia se seria ou não aquele momento, mas daí, em 2011, o Esperidião, juntamente com o prefeito Márcio Búrigo, fizeram uma reunião e me convidaram para entrar no Partido Progressista, e eu acabei aceitando o convite dos dois para entrar no partido e me candidatar como vereador na cidade de Criciúma. E na minha primeira tentativa... Uma ligação? Hã? Você vê como é que... Na verdade, como é que é esse eu recebi momento? uma visita na minha casa. No momento, o ex-prefeito Clésio Salvaro e o prefeito Márcio Búrigo estavam juntos naquela situação. E ambos foram na minha casa fazer o convite para mim e para o meu pai, para que eu entrasse para essa disputa. Não saberia ainda para qual partido, PSDB ou PP. Pela relação, né, de afinidade com o governador Esperidião Amin e também com o prefeito Márcio Búrigo, nós optamos pelo Partido Progressista, e mesmo sem ter tido nenhum tipo de experiência na política, mas como eu falei anteriormente, eu sempre construí muitos amigos. Graças a Deus eles acreditaram no nosso trabalho, continuam acreditando, e eu fui muito bem votado na minha primeira eleição e consegui. Como é que foi assim na primeira? Esse ano nós vamos ter eleição, vai ter um monte de jovem querendo participar. Eu acho que é o momento momento certo. Eu entendo, certo. assim, tu não estava preparado também para ser assim, não? Te preparei 4 anos, 3 anos para ser candidato. Preparado para ser candidato, não. Eu sempre falei em público por conta da banda, então esse medo eu já não tinha. Esse microfone já não me assusta, né? Então, certo. Foi uma das coisas que me facilitou nesse ingresso na política. Mas até um recado para o jovem que está nos escutando nesse momento. Sim. Eu acredito que esse ano é um ano de eleição, e eu vejo bastante jovem querendo ser candidato, né? O que você teria a falar para o jovem? Eu acho que esse é o momento, Robson, esse é o momento que o jovem tem que acreditar que ele pode fazer a diferença. Porque se os bons não ocupam esse espaço, os maus vão ocupar. Então, alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá. Então, antes de deixar ser dominado, por que não ocupar esse espaço? Por que não as pessoas de bem entrarem e fazerem a sua parte? Todos os dias eu penso nisso. Te deu um frio, sei lá, assim, nos primeiros momentos? Como é que foi? Quando eu me elegi vereador e quando eu sentei no primeiro dia na cadeira, eu sentei assim, meu Deus, estou aqui, e agora? O que vai ser de mim? O que eu estou fazendo aqui? Mas essa sensação passou na primeira vez que eu assumi a tribuna. Quando eu assumi a tribuna e eu pensei que o meu discurso foi que eu estou ali para fazer o bem para a minha cidade, para as pessoas da minha cidade, para todos os dias pensar na melhor qualidade de vida e a gente poder fazer parte dessa decisão, poder colocar o dedo em algumas feridas. Claro que o vereador não é aquele que vai mudar o mundo, claro, depende do Poder Executivo a realização das ações, mas cabe a nós identificarmos os problemas, legislar pela nossa cidade e cobrar do Poder Executivo para que realmente as coisas aconteçam. Então, o jovem tem esse papel, e fica aqui, então, o meu pedido para todo o jovem que está nos ouvindo nesse momento, para que se encoraje e ingresse na política, porque a política está precisando de pessoas como vocês. O que aconteceu na campanha, assim, que só tu sabe? Porque a campanha é um troço... Todo mundo fala que tem bêbado, é verdade? Até eu tive, acho que uns bêbados a mais por essa minha relação com a música. Eu tive alguns bêbados a mais, assim. Algumas boas histórias para contar. Que também precisa de representante. Eu cheguei no detalhe... porque eu fazia minha campanha, eu fiz a campanha... graças a Deus, eu só não tive votos em 3 colégios eleitorais de Criciúma. Nos demais, eu tive votos em todos eles. Em todos eles, no centro da cidade, no São Bento, eu fui o vereador mais votado. Então, tudo isso é fruto da nossa campanha. Mas eu fui muito para essa linha. Eu fazia minha campanha desde a hora que eu acordava até a hora de dormir. Mas antes de dormir, era aquela hora de ir para os bares,
que era onde eu ia encontrar justamente Que que o violão não saía do meu carro, entrava eu, o meu violão, nos botecos da cidade, e ali eu encontrei muita gente e que hoje são histórias engraçadas para contar. Conta uma. Não, eu cheguei num determinado lugar. Isso estás falando da última campanha. Da única campanha da minha única campanha, que foi em 2012. E em determinado momento eu estava cumprimentando, comecei a cumprimentar as pessoas, né? No bar. Nesse bar, né? Eu entrei com o meu violão, deixei o violão ali e tal, e comecei a cumprimentar as pessoas. Em determinado momento veio um desses famosos bêbados e bateu nas minhas costas e falou: para mim, eu acho que tu é algum candidato para estar cumprimentando todo mundo. Eu sou candidato. Ele, só um pouquinho, foi no carro, pegou uma tainha desse tamanho, começou a esfregar a mão na tainha, ele, muito prazer, esticou a mão para mim. Aí eu peguei, bati a mão nele, esfreguei a mão na mão da tainha ali, e quando ele virou as costas, eu falei: vai com Deus, meu amigo. Eu dei 2 trapos nas costas dele. Eu saí sujo, mas ele também saiu fedendo a peixe. Então, tem algumas histórias para contar. Isso tem. Mas tu viu na campanha, eu acho que a campanha é um momento especial assim para se enxergar a cidade, chegar-se em casa de alguém, de gente que precisa mesmo do político. Eu acompanhei alguns políticos, acho que é um momento muito especial da campanha também. Que tem esse... Sem dúvida, Robson. Assim, o que visse lá, assim, no subúrbio? O que visse não é nos bastidores, tu viu embaixo do tapete. Eu acho que muito se fala do político e pouco se fala do povo. E eu tive a oportunidade de, como político, conhecer um pouco do povo. E eu encontrei dois momentos diferentes na mesma realidade, né? Eu fui para a periferia e conheci aquele senhorzinho, aquela senhora que não tem praticamente nada dentro de casa e que acreditou na minha palavra de que eu seria bom para a família deles, bom para a comunidade deles, bom para a vida deles. Outros já não, me perguntavam o que eu ia dar para eles votarem em mim, né? Então, são 2 momentos completamente diferentes e que muito se fala do político e pouco se fala da população, do povo, da percepção certo. Do povo, o que o povo quer do político. Então, eu encontrei muita gente boa nessa minha caminhada e muita gente oportunista, gente que aproveitava a minha visita para tentar alguma coisa de mim. E a minha resposta, eu entrando nesse momento, eu não poderia ser igual a todo mundo. Eu sempre fui por essa linha de que você vai ter em mim aquela pessoa que o canal vai estar aberto para ajudar a sua comunidade, ajudar o seu bairro, ajudar a sua família, não de forma particular, mas de forma coletiva. Então, com isso, eu conquistei grandes amigos. Hoje eu tenho amigos, eu passo na Praça Nereu Ramos, eu tenho um amigo de verdade, que ele é a pessoa que engraxa sapato na Praça Nereu Ramos e que eu tenho um carinho enorme. Ele tem 3 filhos e eu não engraxo meu sapato com outra pessoa porque eu vejo a luta que ele tem todos os dias e a pessoa que ele é. Ele faz 3, 4 trabalhos para dar para os filhos dele a vida que eles merecem. Então, ele não precisa se corromper para disso. Chegasse em algum momento a enxergar alguma situação e chorar? Tu é emotivo? Eu sou altamente emotivo. Eu acho que isso, em certos momentos... O artista, né? O artista né? Eu acho que... eu não me considero artista, mas nessa linha de composição, acho que a gente tem que ter muita sensibilidade. Isso, senão tu perfeito. Não consegue traduzir as coisas que tu pensa para umas linhas do papel. E eu acho que essa sensibilidade, ela, principalmente quando eu venho de uma realidade que acabou de ser exposta aqui nos microfones da Rádio Guarujá e que contrasta muito com algumas realidades. E só a partir desse momento, onde tu sai da tua zona de conforto e vai até a periferia, tu vai conhecer esse outro mundo, pessoas que tu abre a geladeira e tem um pote de farinha que bota água, aquilo ali vira o almoço vira o almoço da família. Aí a gente entende o porquê de algumas pessoas caírem para o lado errado. Porque é muito mais fácil chegar um traficante na tua porta, bater na tua porta e dizer para o teu filho vender droga que tu vai ter o que comer. Então, assim, o Brasil precisa de muita educação,
precisa de muita coisa, muito investimento nas pessoas, para que a gente consiga mudar essa realidade. Eu passei por muita coisa, me deixou angustiado, com vontade de mudar. Que chegou a chorar em casa? Eu fui em muitas casas, né, Robson? Vi muitas coisas, casos que me deixaram assustados, coisas que me fizeram chorar foram várias durante a campanha, né? Nesses momentos que eu vejo que a pessoa não tem nada e ela olha para mim e pede só que eu seja um bom político, que eu olhe com carinho para aquela região e não me pede nada, esse aí merece, né, merece a minha lágrima e minha atenção especial. Agora, com certeza, outras pessoas... eu fui num bairro muito perigoso de Criciúma fazer campanha e que no meio da minha campanha, no bairro Renascer, no meio a polícia deu um pé na porta, eu estava fazendo a minha explanação das minhas propostas, enfim, e a polícia acabou com a minha reunião ali porque prendeu 7 pessoas... Tua cara? Não, lá... Dentro do bairro. Na tua campanha? Num bar, no Renascer, era em torno de 8h30, 9 horas da noite, a polícia entrou e prendeu 7 pessoas com drogas, cocaína, crack, enfim, estava tudo ali assistindo a minha explanação. Então, a gente tem que ir para todos os lugares e conhecer as diversas realidades. Então, eu conheci aquele que não tinha nada e não me pediu nada e fui para o outro lado da história também. Então, é uma grande escola, um grande aprendizado, sem dúvida. Onde é que estava no dia que tu ganhou a eleição? Esse foi talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida. Essa contagem dos votos, essa coisa que vai abrindo a urna, eles vão fazendo essa contagem e aí o teu nome começa a aparecer. Eu juntei toda a minha equipe de trabalho na sede da nossa empresa em Criciúma e aí montamos todos os computadores, fizemos aquela organização da contagem dos votos, cada um ia, eu designei cada um da minha equipe para ir para os colégios eleitorais e ir pegando as súmulas ali, como é que chamam? Afinal, o resultado... Os resultados de cada urna, eles iam me trazendo e ao mesmo tempo acompanhando via rádio. E eu comecei muito bem, porque começou a abrir no centro da cidade. Então, abriu São Bento. Daí, eu antes da eleição, eu fui considerado a zebra da eleição, vamos chamar assim. Porque eu nunca tinha participado de política, apesar de ter uma família tradicional, né, com toda uma história na cidade de Criciúma, mas eu, Daniel Freitas, nunca tinha tido a oportunidade... E nem a família? Não, a família sim, por conta do meu bisavô, né, deputado federal, foi senador biônico naquela época, né? Então, a família tinha esse histórico, mas um histórico distante. Então, quando começou a abrir, abriu no centro da cidade. Então, saiu o Daniel Freitas explodindo como mais votado. Eu saí o mais votado. O primeiro que abriu, acredito que foi o São Bento, porque eu fui o mais votado daquele colégio eleitoral. E aí eu já disparei na frente e comecei indo bem, bem, bem. E aquilo lá me motivou, meu povo todo gritando, porque... Aí essa hora é emocionante. Eu acompanhei... Gritaçada. Eu acompanhei o Criciúma naquele Eu Acredito. Então, o meu slogan era por uma Criciúma ainda mais forte, eu acredito. Então eu fiquei com esse... Foi o marqueteiro. Fala eu acredito, o nome do cara. E todo mundo... Eu aproveitei que estava todo mundo passando com os Eu Acredito e eu fui no Eu Acredito. Fui na onda da galera. Foi o gênio que... Então fui nessa onda aí e todo mundo nessa hora da apuração dos votos, a minha equipe toda, sei lá, umas 500 pessoas, 300 pessoas estavam na minha... Tua mulher, cara. A melhor parceira de todas, me acompanhou do começo ao final. Lá junto? Claro que a campanha ela tem a hora de a mulher acompanhar e a hora de ela não acompanhar. Obviamente que eu não levo a minha mulher para os bares, não levo a minha mulher... Eu digo na apuração nesse Mas dia. Na apuração minha mulher chorou do começo ao final comigo, porque eu tive meus momentos de felicidade, mas também tive meu momento de angústia, porque eu estava muito bem até um determinado momento. E depois chegou um momento que começou a abrir as periferias, um lugar onde aqueles colégios eleitorais que eu não tive votos, que eu falei, os 3 colégios eleitorais, e aí eu comecei a cair. E caí e saí da zona dos eleitos e fui lá para baixo. Aí foi um momento que eu e minha mulher saímos chorando os dois lá para fora, dizendo não deu certo, a nossa estratégia de ser honesto, de não comprar voto, não sei o quê, foi por água abaixo, acabaram que a gente acabou saindo dessa eleição, não sei o quê. E aí Vamos embora. Chegasse embora? Eu fiquei andando lá fora chorando e a minha turma toda não me acompanhou, ficou só eu e a minha esposa e lá dentro ficou toda a equipe gritando e batendo na mesa, eu acredito, eu acredito. Então e ficou foi um filme.
Foi um filme, exatamente um filme. E daqui a pouco abriram-se outras urnas das quais eu estava muito bem. E graças a Deus, naquele momento, aí a primeira voz que eu escutei foi o Adelor Lessa, lá da Rádio de Criciúma, dizendo, vereador Daniel Freitas, então considerado como eleito da cidade de Criciúma. E aí foi uma festa total, me jogando para cima, banho de água, banho de tudo. Champanhe de cerveja. Champanhe de cerveja foi depois, né? Foi mais tarde, depois eu tive outros banhos, mas o melhor banho foi o banho da felicidade que o criciumense depositou em mim. Tua esposa sempre do lado? Sempre do lado. Tem alguém assim, vamos dizer, na tua vida aí, a tua esposa? A minha esposa é uma grande amiga, uma grande parceira. Eu tô com ela desde os meus 15 anos de idade. Então, nossa, é uma história muito, muito, muito bonita. A gente teve um intervalo que a gente chama da hora do recreio para poder hoje ser um marido e mulher, né, com bastante tranquilidade. Mas uma vez eu escutei uma situação do Barack Obama, que fez um jantar na Casa Branca. Sabe essa história, né? Conta pra gente nunca esquecer pra dessa gente história. Nunca esquecer. E diz que o cozinheiro foi um ex-namorado da Michelle. A Michelle, primeira-dama dos Estados Unidos. E ele soprou no ouvido dela dizendo que, viu, Michelle, se tu tivesse ficado com ele, você seria hoje a mulher do cozinheiro. E ela virou para ele e falou, não, Obama, ele seria o presidente. Então, a mulher realmente, ela faz uma grande diferença na vida de um homem. Ela é uma grande companheira e, sem sombra de dúvidas, eu atribuo a esse companheirismo a minha atuação na política, o sucesso que eu venho tendo no meu dia a dia. Mas como é que foi para ser presidente da Câmara? O vereador em Criciúma tem quantas reuniões? 2? Nós temos 2 ordinárias na segunda e na terça-feira. Segunda e terça-feira. Mas os gabinetes abrem todos os dias e as comissões são todas as segundas-feiras, meia hora antes das sessões. Eu uma vez perguntei, meu pai perguntou, o que faz na vida? Eu sou museólogo, tá, mas o que tu faz mesmo? Trabalhar mesmo? O político, uma das críticas ao político, ele não enxerga o trabalho do político. Vamos ver um exemplo aí. Tu acorda que horas? Eu acordo em torno de 7h30, 8 horas da manhã. Toma banho, 8 horas, aí vai para a Câmara? Eu tenho outras atividades, né? Então, eu, nesse ano, principalmente, desde o ano passado, eu tenho meu irmão, o Alexandre, que é meu sócio na OZ, na Xanaí Eventos, na QMídia, e ele também é um dos diretores hoje lá da ICOM. Que graças a Deus me dá esse suporte que eu estou precisando nesse momento, porque não dá para abraçar o mundo, né? Então tem dias que eu tenho reuniões da política desde de manhã, então ele me supre as reuniões estratégicas dos nossos negócios eu participo. O operacional, o dia a dia, ele toca. Então eu estou basicamente todos os dias focado na cidade de Criciúma, até para poder desempenhar agora. São 2 funções, a função de vereador, que eu não posso deixar de estar no bairro, acompanhando os problemas da cidade. É isso que eu ia falar. Porque eu acho que a função do vereador, eu queria ver a tua opinião sobre isso, a reunião seja talvez um lugar ali para quê? De manifestação, onde está o rádio, a televisão e o jornal escutando, e um público, um determinado público. Exatamente. É um momento, vamos dizer assim, de apresentação. Mas o trabalho do vereador, acontece de alguém te ligar de noite, acontece de alguém te perguntar de alguma coisa, de uma estrada, acontece de alguém vir e chegar e pedir alguma coisa que não está escrito lá que seja trabalho do vereador. Como é que é ser vereador? O trabalho do vereador é muito confundido pelas pessoas. Aí volta aquela situação que a gente falou, né? As pessoas acabam querendo se privilegiar de forma particular da situação do vereador, porque ele precisa de votos. Então ele condiciona algumas coisas em relação a votos. E eu tive uma política, tá aqui o meu assessor que não me deixa mentir, porque são eles que fazem esse trabalho, eu recebo e a gente criou uma política de não manter o gabinete dessa forma. A gente não pode trabalhar com as pessoas de forma individual. Eles têm que entender que o vereador está lá para trabalhar para a cidade, ele está para trabalhar pela coletividade. Eu lancei, no ano passado, um aplicativo de celular que é uma ferramenta muito importante que hoje nos auxilia
nessa situação do olhar para a nossa cidade. Um aplicativo. Um aplicativo. Esse aplicativo, Eu Vereador, o nome do aplicativo é Eu Vereador. Hoje, qualquer pessoa pode baixar, seja para Android ou para iPhone. Quem tiver em casa, depois dá uma olhada na nossa rede social, ele é vou gratuito. colocar o link lá. Isso, ele é gratuito e ele é um canal de comunicação do cidadão com o poder público. Inicialmente, esse aplicativo eu desenvolvi, ele tem sugestões para saúde, para educação, para infraestrutura, para o meio ambiente, para todas as situações da cidade. Tu chegas ali, vamos supor que tu tá saindo de casa, tem um buraco na tua rua e não sabe a quem recorrer, não sabe para quem levar esse problema. Simplesmente com esse aplicativo hoje, tu bate foto do teu celular, do buraco da rua. Esse aplicativo já tem um GPS, se o teu serviço de localização estiver ativo no celular, mas se não, é só colocar na descrição a rua, encaminha a foto, ele vai cair direto no meu gabinete de vereador, automaticamente a assessoria já gera uma indicação e ela é protocolada nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores. O ano passado... Isso é produto teu mesmo. Esse é um produto meu. É um produto meu enquanto vereador. Eu desenvolvi com recursos particulares. Não tive nenhum tipo de auxílio de recurso público para isso. E está à disposição para os vereadores da Câmara de Criciúma. Tanto para os vereadores. Orleans, é um produto que está aí na internet para ser baixado. O que acontece? Eu lancei isso hoje para a cidade de Criciúma. Esse produto ele pode ser dissipado para outras cidades. Hoje, quem manda solicitações para o Eu Vereador... é só para a cidade de Criciúma, quem está nas mediações da cidade de Criciúma. Certo. Obviamente que esse aplicativo ele pode ser estendido aqui para Orleans, pode ser estendido para toda Santa Catarina, para todo o Brasil. Mas o que eu fiz? Eu tive alguma dificuldade porque ele estava centralizado no meu gabinete, então claro, politicamente para mim é importante, eu tenho as informações da cidade inteira, na verdade é um mapa geográfico dos problemas da cidade. Então eu me desprendi dessa parte política, porque eu acho que essa ferramenta, acima de tudo, ela tem que ter efetividade no que se refere às soluções dos problemas. Então eu fiz uma doação desse aplicativo para a ouvidoria do município. Então hoje esse aplicativo ele se encontra na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Criciúma. Hoje, quem encaminhar a solicitação do Eu Vereador está encaminhando bate lá diretamente no teu gabinete, mas também chega lá na... E agora, nessa condição de presidente da Câmara, uma das minhas intenções é linkar, porque a ouvidoria da Câmara também existe com um aplicativo. O que eu quero? Eu quero transformar todos no Eu Vereador para que o cidadão que encaminhe uma solicitação, uma sugestão para a cidade para o aplicativo Eu Vereador, que caia na ouvidoria do município, no Poder Executivo Municipal, mas que caia também na ouvidoria da Câmara de Vereadores de Criciúma, porque assim os 17 vereadores vão ter conhecimento do que o cidadão está solicitando para a ouvidoria da cidade e possa fazer uma cobrança mais efetiva, porque hoje o ouvidor do município não é o ouvidor da Câmara, então os vereadores não têm acesso ao que a ouvidoria do município recebe. Então eu quero tentar fazer essa interligação de informações. Criciúma foi exemplo... Não foi exemplo, vamos dizer assim. Criciúma foi citada, ou exemplo também, de uma cidade que teve várias eleições aí num espaço de 4 anos, né? Quem é que vai ser o próximo candidato a prefeito? Quem é que você apoia lá? Você é candidato a cargo eletivo nessa próxima eleição? O meu caminho natural seria a reeleição a vereador de Criciúma. O meu candidato é o prefeito Márcio Burgo, o atual prefeito de Criciúma. A cidade de Criciúma vem sofrendo essa instabilidade política, o que vem atrapalhando muito no crescimento e no desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu acredito que as eleições que se aproximam, com certeza, trarão 4 anos mais tranquilos para a cidade de Criciúma, que o próximo prefeito possa trabalhar com tranquilidade, o que não aconteceu nesses últimos 4 anos. Sem sombra de dúvidas, a cidade perdeu com essa instabilidade política. Seu futuro... Você sonha em chegar onde? Qual é o teu sonho? O meu sonho, na verdade, é ocupar um dia a cadeira que foi do meu bisavô, Dionísio Freitas, na Câmara Federal, né? Acho que esse é o meu caminho, é o que eu gostaria de poder dizer, assim, eu cumpri com
com o meu papel de dar continuidade ao trabalho que ele realizou no passado. Mas o meu futuro a Deus pertence, né? Eu tenho o sonho de ser prefeito de Criciúma um dia, com certeza. É a cidade que eu amo e que eu quero ver cada vez melhor. Então, vou trabalhar muito hoje na condição de vereador. É uma escola muito importante. A condição de presidente da Câmara me traz uma responsabilidade ainda maior. E o meu futuro a Deus pertence. Vou trabalhar todos os dias com muita responsabilidade para que o criciumense sempre continue acreditando no meu trabalho. Salvaro vai ser candidato a prefeito lá? Essa eu deixo para a Justiça dar essa resposta. Ele tem alguns impedimentos legais e que não cabe a mim, né, dar essa resposta se ele vai ou não ser candidato a prefeito. O PSDB com certeza vai ter o seu candidato a prefeito apoiado pelo Salvaro, caso ele não seja candidato. Então, essa questão política de Criciúma é realmente bastante turbulenta nesse momento. Mas Tinha algum acordo lá atrás entre prefeito e vice? Nós somos uma aliança, né? Apesar de uma briga particular. O PP e o PSDB não são partidos, historicamente, que se confrontam. São partidos aliados, né, a nível de Brasil. Então, acredito que essa questão seja passageira em relação a PSDB e PP na cidade de Criciúma. Presidente, lá da onde eu venho, lá do São Miguel, quando a gente diz assim, a conversa está boa, quando a prosa é boa, o tempo passa rápido. Faz 1h30 que nós estamos aqui conversando, tinha tanto para te perguntar. Realmente não parece que o tempo passou. Mas eu gostei muito da sua vinda aqui. Eu não posso deixar de, nesse finalzinho de programa, aí dizer da importância do presidente da Câmara de Criciúma para Orleans. Afinal, muita gente, quase todo mundo sai daqui para ir comprar em Criciúma. Tem amigos, tem empresas, tem parceria. E o que eu queria deixar, enquanto Rádio Guarujá, é um pedido para que no exercício da sua presidência você faça lá um discurso, que venha aqui em Orleans estabelecer parceria, para que as nossas cidades são irmãs, são gêmeas. É só uma questão de divisa e que o nome da cidade muda. Mas a nossa gente é a mesma. Muito obrigado pela sua visita. Eu agradeço aí em nome da direção, a Taine Librelato, que mandou que fizesse esse programa. Muito obrigado pela sua vinda aqui em Orleans, viu, presidente? Eu que agradeço, obrigado pela companhia. Realmente, quando a prosa é boa, né, o tempo parece não passar. Eu queria aproveitar a oportunidade e deixar aqui o meu abraço de agradecimento também à Taine e às empresas Librelato por acreditar num projeto que foi proposição minha na Câmara de Vereadores de Criciúma, que se trata da Caixa Solidária. Caixa Solidária, temos aqui na Guarujá. A Caixa Solidária é um projeto que hoje está sendo tocado pelo Poder Executivo Municipal. É uma ferramenta, diríamos assim, que fica colocada em pontos fixos da cidade para doação de roupas, agasalhos, calçados, durante todo o ano. Então, hoje o cidadão de Criciúma tem essa oportunidade, sai de casa com aquilo que não usa mais e já sabe aonde levar. Então, queria agradecer porque foram as empresas Librelato que acreditaram nesse projeto, que fizeram os primeiros protótipos. Hoje, outras cidades de Santa Catarina já estão nos procurando em Criciúma para entender o projeto, porque o cidadão leva a roupa, coloca ali dentro, é uma caixa inviolável de aço, que coloca, girou, a peça cai ali dentro numa sacola plástica. Depois a FANCRI, que é o órgão ambiental de Criciúma, faz o recolhimento, faz o descarte daquilo que não é mais considerado para uso, faz o descarte correto. O restante é repassado para a Secretaria do Sistema Social, que encaminha para todas as famílias carentes de Criciúma, deixando uma reserva para a Defesa Civil para situações de calamidade. Então, é um projeto extremamente importante e com medidas simples podem fazer muita diferença para aqueles que mais precisam na cidade de Criciúma, e esse projeto com certeza ele vai se estender para todo o Brasil, e quem coordena hoje em Criciúma é a ONG Cidadania em Ação, na pessoa do Matheus Rossi. Eu tenho aqui um monte de assuntos para perguntar. Na verdade, aí o departamento de jornalismo da rádio, que são esses assuntos factuais, aí vão conversar com você. Mas eu queria pedir para, de repente, voltar aqui um outro momento e a gente conversar aí sim sobre segurança pública, sobre a questão de rodovias, sobre a questão de eleições.
falamos nada disso, contamos um pouco da história de vida. Muito obrigado, foi uma experiência, me emocionei aqui durante o programa, foi muito bom conversar contigo, tá? Eu também, Robson, foi um prazer e vai ser sempre um prazer que convidado eu for, estar aqui juntamente com a sua audiência para bater esse papo. Hoje realmente foi um papo que eu abri aqui um livro da minha vida, sem pudor nenhum, até porque as pessoas, a gente que faz parte da vida pública, elas têm que nos conhecer por completo, né? E sair fora daquela caixa que nós comentamos anteriormente do político, né? Hoje eu estou na condição de político, mas por trás desse político tem esse ser humano que a gente acabou de abrir para todos vocês. Muito obrigado, Daniel Freitas, presidente da Câmara de Criciúma, mas empresário também, um jovem que apareceu aqui na rádio para conversar conosco, que cantou, que falou da vida, que falou de onda. Quanto bom é a juventude que nos escuta falar de um surfista, falar de um artista, mas do presidente. O presidente é tudo isso. Gente, amanhã eu tenho mais um café, se Deus quiser, e Deus quer porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus. Tchau!